Meu povo, minha pova, hoje nós vamos falar de lançamento oblíquo. Lembra que nós estudamos lançamento vertical, lembra que estudamos lançamento horizontal. E por que nós estudamos só o vertical, só o horizontal? Só o vertical, aplicação do move, só o horizontal, aplicação do movimento retilíneo uniforme. Só que na rua, por muitas vezes, você vai ver um lançamento oblíquo. Você vai ver aqui o Rose Clayton chutando a bola não na horizontal nem na vertical, obliquamente. Isso aí a gente vê aí todo domingo no Campeonato Brasileiro, né? Bom, o lançamento oblíquo nada mais é do que a mistura do lançamento vertical com o lançamento horizontal. Tudo que você for fazer no eixo Y ou no eixo vertical, vamos usar as equações do lançamento vertical, que nós já estudamos, e tudo que fizermos no eixo X, vamos fazer estudando o movimento retilíneo uniforme nos lançamentos horizontais. Aqui nós temos então ele chutando uma bola sobre um ângulo qualquer. Se eu pegar isso aqui e fizer uma ampliação ali, eu vou ter a bola, o ângulo de lançamento. Então, para a gente começar o nosso estudo, para t igual a zero no instante inicial, quando tudo começa a ser medido, eu tenho que saber projetar aquele vetor tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, eu preciso fazer uma projeção. Pega a pontinha do vetor, traga até o eixo horizontal perpendicularmente. Ponta do vetor, traga até o eixo horizontal perpendicularmente. Você vai achar ali este pontinho final e aqui nós temos o nosso vetor, a nossa projeção V0x. A parcela do V0 totalmente projetada no eixo X. Se eu pegar a pontinha do vetor e levar ele perpendicularmente até o eixo Y, aqui, ó, se eu fizer esta projeção aqui, então pega perpendicularmente e traga ele até o eixo Y, ó, 90 graus. Eu vou ter aqui a velocidade inicial do eixo Y, chamado V0Y. É a projeção do V0 em X e a projeção do V0 em Y. E nós vimos anteriormente, você também já deve ter visto em matemática, que cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Estamos falando desse triângulo aqui, ó. Então daqui nós tiramos para nós que cosseno de θ é cateto adjacente V0x sobre hipotenusa V0. Desta brincadeira tiramos o V0x. V0x vai ser V0 vezes cosseno de θ. Tá aí. Então esta é a projeção do meu vetor V0 no eixo X. Se eu quiser saber o cateto oposto, aí eu tenho seno, né, gente? Seno de θ vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Da onde eu tiro que o meu V0y é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá aí. Sensacional. Então já achamos quanto vale a projeção em X e a projeção em Y, ou seja, as projeções desse vetorzinho inicial. Sabendo isso, nós teríamos que estudar o ponto de altura máxima. Por quê? Porque no ponto de altura máxima, este ponto aqui, ó, esse pontinho aqui em cima, nós temos uma característica para as velocidades. O corpo para de subir. Se ele para de subir é porque o Vy é igual a zero. Só que ele não para de ir para frente, hein? Ele não para. Aqui em cima, ele continua tendo o V0x. Ele não para de ir para frente, ele só para de subir. Então, o Vy é zero. Logo, gente, no ponto de altura máxima, que é este ponto aqui, ó, em cima, nós temos uma característica importante, que é o Vy igual a zero. E depois nós estudamos o ponto de impacto. No ponto de impacto, você vai ter a mesma velocidade de lançamento. Ou seja, você vai ter aqui no ponto de impacto o V0y, só que negativo, porque mudou o sentido. E você vai ter o seu V0x. Tá aí, ó. Então você vai ter o V0y e o V0x do jeito que nós temos ali. Tudo bem? Bom, o que eu tenho que saber então para o ponto de impacto? No ponto de impacto é interessante porque nós vamos descobrir o tal alcance, né? A capacidade desse chute. Então, qual foi o alcance? Quanto que ele teve de capacidade?
E se por acaso um exercício buscar com vocês o alcance máximo, então ele está falando de um salto olímpico, está falando de algo que queira chutar o mais longe possível, então se você ler um exercício, olha, o alcance é máximo, ou você vai querer ter algo como alcance máximo, toda vez que nós tivermos o alcance máximo, nós vamos ter o quê, gente? O ângulo θ, aquele ângulo de lançamento, igual a 45 graus. Então, se ele falar para vocês, ó, eu quero algo que atinja o alcance máximo, ou o ponto mais longe possível do lançamento. Então, o ângulo θ vai valer 45 graus. Isso aí ele não precisa citar que o ângulo é 45, aliás, ele não vai citar para vocês que o ângulo é 45. Ele só vai falar, existe um alcance máximo, então no alcance máximo o θ é 45. Aqui eu coloquei para vocês uma resolução passo a passo. Como resolver exercícios de lançamento oblíquo, usando o que nós vimos anteriormente. Então veja, primeiro passo, determine as projeções V0x e V0y. V0x e V0y. Ponto. Segundo passo, vamos estudar o ponto de H máximo. No ponto de H máximo, encontre o tempo de subida, tempo que a bola demorou para ir daqui até aqui. O tempo de subida é igual ao tempo de descida para o mesmo plano. Então, você vai encontrar o tempo de subida. Tempo de subida, Vy igual a V0y menos GT de subida. Lembrando que esse número aqui é zero e esse que você descobriu lá em cima. Segundo, encontre o tempo que a bola está no ar. O tempo que ela está no ar é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Como você já determinou anteriormente, você acha o tempo que ela está no ar. 2.3. Estude, encontre, analise o ponto de altura máxima. Encontre o valor dessa altura máxima. Vamos fazer isso usando o Torricelli. Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos, porque é subida, 2gh máximo. Lembrando que no ponto de altura máxima, o Vy é zero. E por final, encontre, estude, analise o alcance. O alcance nada mais vai ser do que V0x vezes o tempo que ela está no ar. Esse você descobriu no primeiro passo, esse você descobriu no 2.1. E aí você consegue descobrir e matar qualquer problema de lançamento oblíquo. Valeu? A gente se encontra no próximo encontro, né? E aí fechamos nossa aula aí de cinemática. Um abraço.